Muito bem, tá aí, nós estamos com o Dr. Orlando Monteiro, médico, cirurgião plástico, para falar exatamente deste assunto. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Boa tarde, André. Tudo bom e você? Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Olha aí, ó, a grande maioria sim tem vontade de fazer, mas algumas dúvidas impedem, medos, outras questão financeira, mas hoje tudo é muito bem resolvido na cirurgia plástica, né? E acessível à população. Sim, diferente do que foi há 20 anos atrás, hoje a maioria das pessoas fazem. E assim, antigamente só a classe alta fazia, né? Isso. Hoje a maioria dos pacientes é uma classe média, às vezes média baixa. Olha aí que bacana. E hoje também os procedimentos estéticos estão levando as mulheres mais tarde à cirurgia plástica. Então, talvez se perceba no consultório médico mulheres próximo dos 50 anos fazendo uma intervenção? Às vezes até mais. Eu vou te dar um exemplo. Um mês passado e retrasado, eu operei duas pacientes que fizeram um rosto inteiro com 74 anos, as duas. Olha. E assim, é óbvio que quando você faz mais cedo, o seu resultado assim, não é tão chamativo, né? Porque você não tem aquela diferença do que você era mais enrugada e menos enrugada. Quando você faz mais jovem, você tem essa vantagem. Mas elas estão procurando também, então estão corajosas. Olha que bacana. Vamos ver então o que é mito e o que é verdade sobre a cirurgia plástica após os 50 anos. E vocês participem do nosso programa. O que você quer saber sobre este assunto? 3027-9622. Doutor Orlando sempre muito disposto aqui a nos ajudar, né, doutor? A tirar as dúvidas. Vamos ao primeiro deles. Doutor, é mito ou é verdade que existe um limite de idade para realizar cirurgias plásticas? Então, depende muito da avaliação pré-operatória da paciente, tá? Se a paciente, você não vai hoje expor uma paciente com 80 anos a uma cirurgia, porque você tem um risco de vida importante, a paciente às vezes vai ter mais dificuldade de cuidar e tudo mais. Então, assim, até certa idade é aceitável, como eu te dei o exemplo dessas pacientes assim, com 70 dizer que é um anos. limite é um mito, É um porque mito, a qualquer óbvio. idade pode fazer, Sim. desde que não tenha nenhum problema clínico que há impeça. Exato, mas assim, você expor uma paciente com 80 anos a uma cirurgia estética é você correr risco desnecessário. Então, assim, o limite, eu acho que é até ali os 75, acho que ainda dá para você ter coragem de fazer. Depois disso, eu acho que é um risco. Legal. Mas é mito ou verdade que após os 60 anos não se pode colocar silicone por conta da flacidez da pele? Esse é um mito. Mito? Mito. Eu acho que hoje a maioria das pacientes com 60 anos se sentem com 50 anos, né? Então a maioria vem para fazer essa cirurgia especificamente, né? Colocar prótese, porque ela não tem sustentação mamária, né? Geralmente é o que a gente usa aqui, né? Que a prótese é uma prótese redonda, que a maioria dos pacientes querem um pouco de polo superior. E assim, pelo contrário, é um mito porque a maioria tem excesso de pele e quer resolver esse problema. E esses tipos de prótese resolvem isso? Resolve. Na verdade, a que mais a gente usa é essa daqui, que é um perfil alto redondo na grande maioria dos pacientes. Mas a gente tem um perfil anatômico, que geralmente não dá o polo superior, que às vezes o paciente quer bastante naturalidade, geralmente nessa idade busca isso também. Mas é possível usar essas também. Tá? E essa aqui é de glúteo? Essa é uma prótese de glúteo que eu trouxe só para ilustrar o programa, mas como até a telespectadora falou, né, que tinha vontade de colocar, essa é uma prótese que é possível colocar no glúteo e com um resultado bastante satisfatório, tá? Geralmente a gente coloca isso debaixo do músculo, então ela fica pouco palpável, pouco perceptível. Então assim, houve muitos erros com essa cirurgia na época que se colocava muito superficial, mas hoje não, hoje a gente tem um muito bom resultado usando esse tipo de prótese. Perfeito aí, tá vendo? É um mito dizer que aos 60 anos não pode colocar, pode sim. É mito ou verdade, doutor? Não se pode combinar mais de uma cirurgia plástica em pessoas acima de 60 anos? Na verdade, é um pouco de mito, porque a gente opera, às vezes, um paciente com mais de 60 anos e faz combinada, mas depende muito daquela avaliação que eu te falei pré-operatória. Paciente rígida, não tem nenhum sintoma, exames todos normais. Aí é possível, obviamente... fazer uma lipo e o silicone. Exato, tendo um bom senso, tá? Agora, você não vai colocar o paciente 10 horas operando com 60 anos, você expõe ela a um risco desnecessário até de vida. Então, assim, é um bom senso nessa avaliação. O paciente é rígida, está bem, não tem nenhum problema de saúde. E são cirurgias relativamente tranquilas de se realizar, é possível. Gente, continue participando, as perguntas já começam a chegar no 3027-9622. Daqui a pouquinho vamos tirar as dúvidas sobre cirurgia plástica após os 50 anos, tá? Manda pra cá. Vamos a mais um, doutor. É mito ou verdade? O resultado da cirurgia pode demorar mais para aparecer em mulheres mais velhas?
Isso é um pouco de verdade. Tá? Por quê? Porque, assim, de um modo geral, ela tem mais flacidez e ela pode acumular um pouco mais de líquido nessas regiões mais flácidas e ter um comprometimento de resultado inicial. Mas não que ela não atinja o resultado. Então, assim, hoje a gente às vezes vê mulheres com 60 que estão melhores que de 50, tá? Ou às vezes você vê até melhores que de 40. Então, depende muito de como essa paciente se cuidou até essa cirurgia. Mas, via de regra, a tendência é que ela tenha uma evolução um pouquinho pior. Vamos a uma participação no 3027-9622. Pode colocar pra gente no WhatsApp, olha só. Acabei de fazer 60 anos. Depois que o meu marido faleceu, comecei a cuidar mais de mim. Eu queria colocar silicone nos seios, mas não quero que fique artificial. É possível? Nivalda Franco. É possível e muito possível, tá? Porque aí a gente pode fazer uma combinação não só de técnica operatória, tentando trazer mais naturalidade à cirurgia, como também usar próteses que têm um aspecto mais anatômico. Então, assim, a mama, a gente olha hoje, olha geralmente o polo superior, que é o que fica mais marcado e o que a grande maioria das mulheres querem. Mas a mama natural não tem, tá? Geralmente a mama natural tem um formato de projeção só média e inferior nos polos, né? Então, geralmente ela desce e faz onde está o mamilo mais projetada e a parte de baixo. Mas a maioria dos pacientes que procuram prótese querem o polo superior projetado, né? Então, se ela quer isso, a gente geralmente usa técnicas específicas e uma prótese anatômica que não dá o polo superior e resolve o problema dela. Muito bem, vamos lá para mais uma. Tenho as pálpebras muito flácidas que prejudicam até a minha visão. Queria retirar essa flacidez da pele. Tenho 64 anos. Qual procedimento posso fazer? Marilene Souza. Tá. Por acaso eu acabei de operar uma paciente antes de vir para cá com essa característica, tá? E a gente fez o que se chama de blefaroplastia. Nós até temos aqui, olha, a imagem que trata exatamente a dúvida dela, olha aí. Exato. Então, a cirurgia de blefaroplastia é uma cirurgia que gera cicatrizes na pálpebra superior e inferior. São cicatrizes bem discretas e geralmente pouco perceptíveis, com uma excelente evolução. Essa aí da pálpebra caída, né, ou aumentada. Exatamente. E geralmente abaixo da musculatura palpebral, a gente tem essas bolsas gordurosas que estão expostas aí na segunda foto. Então, geralmente, a gente busca tratar essas bolsas palpebrais com o intuito de amenizar o excesso que dá um aspecto de cansado no paciente, tá? Então, a hora que você retira, sobra mais pele ainda. E no final da cirurgia, que é o acabamento final, que você trata o excesso de pele propriamente dito, gerando cicatrizes parecidas com essa figura da número 2 aí, tá? Então, assim, é uma cirurgia que é possível fazer até ambulatorial. A que eu estava fazendo era uma cirurgia ambulatorial, tá? A gente faz. Alguns pacientes têm necessidade de fixação na lateral aqui, porque com 60 anos, como é o caso dessa paciente em questão, pode ocorrer uma flacidez que a gente chama de flacidez tarsal. Então, às vezes, há necessidade de fixação óssea aqui. Mas, de um modo geral, é ressecção de bolsas palpebrais e excesso de pele. Perfeito. Continue participando. 3027-9622, temos mais participação com a gente ao vivo. Olha que bacana poder falar deste assunto. É da dona Lourdes Lima, nome da minha mãe. Coloquei silicone faz mais de 16 anos, estou com 63 anos. Olha aí, doutora, nós estávamos falando disso. Exato. Preciso fazer a troca da prótese. Existe um maior risco por isso? Eu até pergunto, qual a necessidade da troca? Quando há necessidade da troca e por que da troca, né? A principal complicação que a gente tem com relação à prótese mamária é o que se chama de contratura capsular. Então, quando você coloca a prótese, o organismo forma uma cápsula ao redor que dura em torno de 60 a 90 dias para essa formação, e a interação do organismo com a prótese é a cápsula, tá? E um dia ela pode se tornar endurecida, tá? Então, quando ela se torna endurecida, geralmente ela começa endurecendo, depois ela vai evoluindo de endurecimento para dor. Depois, além da dor, ela começa a entortar e deformar o formato da mama. Então, a gente chama isso de contratura de Baker, é a complicação mais comum, tá? E isso demora em torno de 10 anos, mais ou menos. Tem gente que tem antes, tem gente que tem depois, mas a média de tempo para se formar uma contratura capsular é 10 anos. Então, assim, uma pergunta que me fazem muito no consultório. A minha prótese é vitalícia? Na verdade, não existe prótese vitalícia, né? Tudo que o homem fabrica, um dia dá errado, tá? Então, existem próteses que têm garantia vitalícia e o paciente às vezes fica iludido achando que a prótese dele nunca vai precisar trocar. E na verdade, não. Um dia vai ter que trocar e geralmente a complicação que se encontra é a contratura capsular. Então, no caso dessa paciente de 63 anos que está com provável contratura capsular, ela pode fazer normal. Agora, a maioria dos pacientes, pelo fato de se acharem velhas, pensam que não querem mais a prótese. E é uma besteira. Eu acho que vale a pena você pôr a prótese. Coloca a prótese de novo.
espera mais 10 anos, ué. Isso. Na pior das hipóteses, troca de novo, porque ela vai ter 73 lá na frente, entendeu? Então, o que ela vai ter de ganho estético e pessoal, né, de autoestima e tudo mais, vale mais a pena do que ficar sem a prótese. Perfeito. Temos mais participação? 3027-9622 da Rosália. Rosália Lima. Beijo, Rosália. Posso, com 66 anos, colocar gordura nos seios? Pode sim. É uma nova... É uma forma de preencher a mama usando gordura, né? Porque de uns tempos para cá houve uma grande conversa sobre a questão da formação de tumores linfáticos com presença de prótese, tá? Então, uma das soluções que se encontrou para pacientes que queriam fazer o explante mamário era uma injeção, um preenchimento, um enxerto, né, de gordura na mama para tentar simetrizar a mama das pacientes que tiraram a prótese. Então, é possível. Só que o problema é que, assim, nesse caso, uma paciente de 66 anos, ela vai ser submetida a 2 cirurgias. Que ela vai ter que fazer uma lipoaspiração para tirar a gordura e colocar. Então, assim, tem que estudar bem o caso, ver se essa paciente está bem fisiologicamente, se ela não tem nenhum problema de saúde, para se expor a uma cirurgia desse porte. Perfeito. Mais uma participação ao vivo no 3027-9622 da Marisa. Beijo, Marisa. Fiz mastectomia total devido a um câncer. Fiz reconstrução, ficou horrível. Tem como corrigir, doutor Orlando? Às vezes sim, às vezes não. Isso é uma necessidade de avaliação prévia para ver se é possível. Mas, de um modo geral, tem. Mesmo que o paciente tenha pouca pele para correção mamária, às vezes há a possibilidade de usar expansores teciduais que distendem o tecido de pele, de mama e tudo mais, e a gente consegue corrigir isso cirurgicamente. Mas, assim, há necessidade de avaliação para ver se o caso dela é possível fazer. Mas, de um modo geral, sim. Perfeito. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. Né? Mais uma vez com a gente. Obrigada a todos que participaram do nosso programa. Ele sempre vai estar aqui com a gente tirando dúvidas quando o assunto é cirurgia plástica. Obrigado. É uma honra para mim. Para nós também. Doutor Orlando Monteiro.